Gente, abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Hoje eu vou trabalhar com o tema Não Casados para a Glória de Deus. E eu posso dizer para vocês que foi a mensagem mais difícil dessa série. De preparar. Porque nem todo mundo tem a sensibilidade de tocar nesse assunto dos não casados, né? Dos solteiros, viúvos, divorciados. Apesar de que a Bíblia fala tranquilamente sobre isso. 1 Coríntios 7, do 7 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Algumas versões dizem do que viver abrasado, né? Vamos orar. Pai, abençoa a Tua palavra e que nós consigamos falar com clareza aqui para a igreja sobre esse assunto tão importante, mas tão delicado de ser falado, que é o assunto dos não casados. Nos ajuda e fala o Teu povo no nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, um abraço aí para quem está nos acompanhando também pela internet, assistindo agora pelo YouTube. Hoje é um texto um tanto difícil de falar. Se espremer aqui, eu posso dizer para vocês que o tempo que eu estou estudando para preparar essa mensagem já faz uns 3 meses, bem antes da série. Porque eu sabia que os solteiros, os separados, os divorciados, os viúvos, já vinham me cobrando isso há um bom tempo. E já fazia quase 5 anos que a gente não pregava sobre família na igreja. E eu disse, não, mas quando pregar sobre família esse ano, eu tenho que encaixar os não casados. Eles precisam ser abastecidos também. E aí, lendo homens de Deus como F.F. Bruce, Pascoal Piragini, aqui no Brasil, Hernandes Dias Lopes, Emílio Garófalo, Augusto Nicodemos, homens de Deus que têm abençoado a igreja, a gente foi sair espremendo e aí conseguiu fazer essa mensagem. Então, por conta da queda humana, nós vemos tanta deturpação em assuntos específicos, como esse, por exemplo. Mas hoje o foco da mensagem é nos não casados. Quando eu coloquei o tema Não Casados para a Glória de Deus, Lari, da mídia, perguntou, pastor, posso anunciar que o tema é esse? Aí eu disse, não, mas na verdade eu pedi para não anunciar, porque se a gente anunciasse, talvez os casados não viriam. Hoje é para os não casados, sim, eu vou fazer o que lá? Mas essa mensagem, o foco é nos não casados, mas ela é para a igreja toda, não é uma mensagem só para os não casados e solteiros. Os não casados devem viver para a glória de Deus e para o bem do reino de Deus. Ao mesmo tempo que a gente precisa dizer que o casamento não é autônomo, como o pastor Paulo pregou há alguns dias aqui sobre as bases de um casamento. E aí o casamento não é autônomo, não somos nós que dirigimos o casamento. O casamento, ele é regulado por Deus. Nós dirigimos os nossos casamentos, mas a regulação do que é um casamento é da parte de Deus e não da sociedade, como o pastor Paulo falou aqui há alguns dias atrás. O casamento não é algo criado pelo homem, é algo criado por Deus e regulado por Deus. Mas os não casados devem fazer. Os não casados devem viver para a glória de Deus. E aí vamos dividir essa mensagem em 2 partes. A primeira parte é que os não casados, eles são bênçãos para a igreja de Jesus. Amém? Os não casados são bênção para a igreja de Jesus. Verso 7. Paulo diz assim, gostaria que todos os homens fossem como eu, porque Paulo era solteiro, Paulo era não casado.
Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e um de outro. O que ele estava querendo dizer é que tanto o dom, tanto ser não casado é um dom de Deus, como ser casado é um dom de Deus. Os dois são dádivas de Deus. Mas muitas vezes não é isso que nós vemos na igreja em relação aos não casados. A gente muitas vezes não os trata como bênçãos de Deus. E aí há um grande problema. Paulo, ele reforça isso. Aí você pode dizer, mas como assim, pastor? Como assim Paulo, se você ler 1 Coríntios capítulo 6 e 7, e Efésios, e Filipenses, e as cartas de Paulo, sempre Paulo toca no assunto casamento, família, criação de filhos. Sempre Paulo fala do matrimônio como algo bom. Como é que de uma hora para outra Paulo está falando aqui sobre ser solteiro é melhor? Opa, ele não foi isso que ele disse. Ele disse que a vontade dele, Paulo, do ser humano Paulo, é que todos fossem como ele é, mas cada um tem um dom. Uns têm dom de casar e outros têm dom de ficar solteiro. Paulo não mudou aqui a sua opinião em relação ao casamento, de forma alguma. Muito pelo contrário. Quando você olha para os autores bíblicos e para o apóstolo Paulo, você vai perceber que eles defendem um casamento com unhas e dentes. Mas o casamento não é um único caminho para o ser humano. O próprio Jesus disse isso. E Paulo, quando fala isso, com certeza ele se refere também ao que Jesus falou. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 1 e 12, Jesus respondeu quando estava sendo questionado sobre isso. Jesus disse assim: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Jesus está falando de 3 grupos aqui em Mateus capítulo 19. Os que nasceram assim, pessoas que nasceram e não têm desejo sexual, ou seja, pelo fato de não ter desejo, não querem casar, ok, é o primeiro grupo. O segundo grupo são aqueles que foram mutilados, que foram arrancados seus órgãos genitais. E naquela época, e principalmente no Antigo Testamento, era muito comum isso. Os reis faziam isso com seus empregados para que eles fossem totalmente dedicados ao serviço do seu reinado. E hoje em dia ainda é feito em algumas culturas mutilação de órgãos genitais de pessoas. É triste, mas ainda acontece isso. Mas o terceiro grupo que Jesus fala é os que decidem ser celibatários e viverem uma vida casta e se entregar ao reino de Deus por vontade própria. Daqui a pouco a gente vai citar alguns. Muito provável que Paulo fazia parte desse terceiro grupo. Outros vão dizer, não, Paulo, ele ou era viúvo ou era separado, porque Paulo era um líder, Paulo era um rabino, e para ser um rabino teria que pelo menos ser casado, e pode ter acontecido de que Paulo, quando se converte, a sua esposa não quis seguir o caminho com ele, de Jesus, e o abandonou. É uma possibilidade, mas a Bíblia não deixa claro para a gente não tem essa informação. Então, o que que a maioria dos escritores acham é que Paulo está dentro dessa categoria de ser celibatário por vontade própria. O próprio Jesus falou sobre isso. O fato é que Paulo não tinha um par, Paulo era não casado, para a glória de Deus. Ele acha melhor que os que têm dom fossem assim como ele era. E a palavra que é usada para se referir a não casados aqui no versículo 8, versículo 8 diz assim, digo, porém, aos solteiros, a palavra usada é agamos. E essa palavra ela tem uma ampla
um amplo significado, um amplo termo. Ela inclui aqueles que não estão presos a um matrimônio. Inclui viúvas, viúvas e viúvos, solteiros e solteiras, e divorciados e divorciadas, ou quem foi abandonado pelo seu cônjuge. Entendam, e aí a gente precisa entender isso. As pessoas agamóis, apesar de terem pessoas que estão desesperadas, mas, no geral, os agamóis, os não casados, eles não estão num estado desesperador. Eles não estão desesperados para sair dessa realidade rapidamente, na loucura que muita gente quer empurrar às vezes. E Paulo disse: queria que muitos de vocês pudessem ser assim como eu sou. Mas por quê? Não casar é condenar uma pessoa a ser incompleta. Não casar é condenar uma pessoa a ser solitária. Não casar é condenar uma pessoa a ser triste. De forma alguma. A Bíblia não fala isso, irmãos. Não tem isso na Bíblia. Está entendendo por que é tão difícil falar sobre esse assunto? Porque muitas vezes a gente impõe aos não casados uma realidade que a Bíblia não impõe, e a gente fica querendo forçar a barra, a gente fica querendo ter o dom de cupido, e muitas vezes a gente causa uma desgraça na vida de uma pessoa. A Bíblia nos ensina que os não casados, eles podem servir da melhor forma e de maneira mais completa do que os casados no reino de Deus. Isso a Bíblia fala. Veja comigo, pode avançar um pouquinho para o verso 32 ao 34 de 1 Coríntios 7. Veja o que aqui Paulo diz. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar o seu marido. E aí, volto também a dizer, preciso dizer, Paulo não está dizendo que quem casou é triste e agora está com peso, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, é questão de tempo. O solteiro, o não casado, ele tem mais tempo para servir o Senhor e se dedicar ao Senhor. E o casado não tem esse tempo todo, porque a família dele é a prioridade dele. Eu casei muito novo. Eu comecei a namorar com Geisa, eu tinha 17 anos de idade, ela tinha 19. Nós casamos com 21 anos, eu com 21, ela com 23. Já temos juntos aí 31 anos, não me arrependo, louvo a Deus pela minha esposa e pelos meus filhos. Mas lá em casa, para fechar uma agenda, meu amigo, é um caos. Imagina, você abre, no domingo a gente faz a agenda da semana, levar para a escola, exame, conciliar a agenda um com o outro, buscar na escola, levar para o vôlei, levar para o cursinho, meu irmão, é uma loucura. O solteiro não tem isso. O solteiro não tem essa realidade. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Os solteiros têm mais liberdade para exercerem seus trabalhos e ministério de maneira mais tranquila na obra do Senhor, porque o seu horário é para si mesmo. Pensem também nos viúvos. Os viúvos que têm os filhos crescidos, como eles podem servir na obra de Deus? De maneira maravilhosa. Mais apegado, mais servo, pegando num serviço pesado, porque muitas vezes os casados não podem dar esse tempo para a igreja, mas os solteiros, os agamóis, os não casados, eles podem sim servir em várias áreas na igreja, e tanto eles têm uma tarefa santa, quanto os casados têm uma tarefa santa de cuidar das suas famílias, de cuidarem das suas casas, e da igreja não ser a prioridade para os casados. Mas o solteiro pode dizer que a igreja é sua prioridade.
Veja a diferença, é isso que Paulo está falando. A realidade que Paulo está dizendo é essa. Na prática, nós fazemos o contrário do que Paulo está falando. Muitas vezes a gente isola os não casados, como se eles não tivessem apto para servir, porque eles não têm um par. E aí a gente condena ele a não servir porque ele não tem um namorado, não tem uma namorada, não é casado. Isso está errado, irmãos. Muitas vezes não consideramos homens solteiros para o ensino. E aí, às vezes, a gente sobrecarrega um homem casado que tem sua família, tem que estudar com seu filho, tem que levar filho para a escola, filho para médico, tem que cuidar da sua esposa, da sua casa. Muitas vezes a gente sobrecarrega o casado. Claro que tem assuntos que vai ter que ser dado por homens casados, mas os solteiros a gente pode usar de maneira melhor na igreja. E muitas vezes a gente sobrecarrega os casados, tanto homens quanto as mulheres, porque a gente julga os solteiros como se eles não pudessem servir. E Paulo está dizendo que precisamos investir sim na vida dos não casados, dos viúvos, dos divorciados, dos abandonados, para servir na igreja local. Os casados têm um santo ministério em suas casas, mas os não casados também têm um santo ministério na igreja. Os casados que não diminuem, a gente tem esse cuidado aqui na igreja, os casados que não diminuem as suas escalas, o seu serviço na igreja, a gente já fica com o pé atrás. Pastor Paulo até criou uma orientação agora para quando se casar, ficar um tempo longe de liderança, longe do serviço, para que o casado já se atine que a gente está de olho. Olha, você casou, primeiro tem que constituir sua família. Fica quieto, trabalha menos, serve menos. Você trabalhava em 5 ministérios, trabalha só em 1 ou em 2. O que não pode também, aí é o outro extremo, é o casado não se vir em lugar nenhum. Aí ele já está errado também, porque não serve. Mas a sabedoria bíblica indica que os não casados deveriam cuidar da igreja com mais força, como o chão da fábrica, como serviço grosso, serviço pesado. O status de casado, quando ele mudar o status para casado, ele tem que mudar o status do serviço. Pensa no envio de contexto missionário. E aí eu quero falar de lugares perigosos. Lugares que o missionário, muitas vezes, de última hora, ele precisa fugir. Nós temos uma missionária da nossa Junta de Missões Mundiais, Ana Alzira Nascimento, que ela passou por um contexto de que ela praticamente foi a última a entrar no avião, e quando o avião decolou, jogaram uma bomba no lugar que eles estavam. Foi nesse nível assim. Ela foi uma das últimas a subir no avião. E viu do avião, ela conseguiu ver a desgraça lá embaixo. Aí ela era solteira, não tinha filhos. Mas eu pergunto para você, para um contexto desse, seria melhor nós enviarmos 3 missionários não casados ou 2 famílias com filhos? Seria melhor o quê? Não precisa responder, né? Uma realidade, claro que eu estou falando de uma realidade de vulnerabilidade num país. Precisamos mudar nossa mentalidade quanto à solteirice, quanto à viuvez e quanto aos abandonados. Eles podem ser problema na igreja se eles não tiverem uma vida santa e consagrada a Deus. Mas eles não são um problema pelo fato de eles não terem um par. Do mesmo jeito que um não casado pode ser um problema na igreja por não ter uma vida santa, um casado também pode ser, concordam? Então a gente precisa parar com isso de ficar só apontando esse público. Um casado pode ser um problema. Nós precisamos olhar para esse público com mais amor, valorizar com mais carinho os não casados. Muitas vezes o próprio não casado, e aqui é um problema até de terapia. Perguntei a alguns psicólogos sobre atender pessoas nessa situação. Muitas vezes os não casados se enxergam como um estorvo, como um peixe fora d'água, como um problema, como um incompleto.
deixa eu dizer para você que está aqui, que é não casado, você não é um incompleto, você não é um estorvo, você não é um estepe, você não é um peixe fora d'água, você é completo em Cristo Jesus. E você é uma bênção em Cristo Jesus, para a igreja de Jesus. O que define o seu valor não é o fato de você ter um companheiro ou uma companheira, mas sim o fato de você ser feito à imagem e à semelhança de Deus. Não é o fato de você ter um par, que você está completo. E aí, deixa eu contar, meus irmãos, como nós pegamos a cultura, transportamos para os nossos sentimentos, cantamos coisas erradas, até pagãs, como a música do Peninha, que a música é bonita, vai lá, legal a música, da alma gêmea, mas é uma música que está errada, é paganismo, é filosofia grega distorcida da palavra. E aí nós cantamos, carne e unha, alma gêmea, bate coração. Está errada essa música é teologicamente antibíblica, não tem alma gêmea, você não é uma metade que vai juntar com a outra metade cuidado que pode estar podre, você não é uma metade que vai juntar com outra metade, você é um ser completo, você é um ser completo em Cristo, você não é uma metade que juntou com outra metade para se tornarem um, não é isso. Você é um ser completo que vai conhecer um outro ser completo e os dois se tornarão uma só carne em Cristo. Aí é outra história. Mas nós não devemos estar forçando a barra, porque Deus não nos deu o dom de ser cupido. Forçando a barra, sem perceber, estamos empurrando nossas jovens para casamentos defraudadores, para relacionamentos defraudadores, para casamentos não cristãos, para uma vida errada, com um namorado errado, com uma pessoa errada. Tanto ao contrário, tanto o homem a gente empurra para a mulher errada, quanto a mulher para homem errado. E tem muitos homens que são tolos, infantis, meninos, que querem ter uma vida de casado quando são solteiros ainda, e acham que todo mundo faz, todo mundo vive assim, a gente tem que viver também. Mas também tem meninas que são tolas, tem meninas que são rixosas, linguarudas. Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia fala em Provérbios que é melhor viver numa casa cheia de goteiras do que com a mulher rixosa. Cuidado para não estar empurrando um jovem da igreja para uma menina rixosa. Não é à toa que a Bíblia fala isso. Imagina uma casa cheia de goteira. Quantos baldes você vai ter que juntar para poder tapar as goteiras? Para poder aguardar as goteiras. Quantos baldes? Fica um desespero, né? Um balde aqui, outro ali, e a goteira. Mas o pior para mim não é os baldes. Para mim é o toque. 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 Eu fico desesperado com o toque da goteira. A Bíblia diz que tem mulher que é pior do que isso. E aí muitas vezes nós empurramos, forçamos relacionamentos de jovens meninas boas, meninas de Deus, para meninos que não são de Deus, e empurramos meninos de Deus para meninas que não são de Deus, porque a gente quer a toda força fazer um casamento. Deixa eu dizer uma coisa, você não vai resolver esse problema do mundo. Tem muito mais mulheres do que homens. Tem muitas mulheres que não vão casar. Dizem os historiadores que na Segunda Guerra Mundial, só na Inglaterra, por conta de doenças, por conta das guerras, teve um déficit de mulheres para homens de 2 milhões. Tinha 2 milhões de mulheres a mais do que homens. E aonde é que foram? Será que todas essas 2 milhões de mulheres casaram? Será que essas 2 milhões de mulheres conseguiram um casamento? Aí você quer dar uma de Deus e querer resolver isso, forçar alguém a casar? Cuidado com isso, irmãos.
nós forçamos a barra, podemos estar empurrando nossos jovens para relacionamentos de julgo desigual, e o sofrimento dos nossos jovens não terá fim. Para confortar todos, principalmente os que não vão casar, olha para a palavra de Jesus quando ele fala sobre a ressurreição, quando é questionado sobre como será nos novos céus e nova terra, depois da ressurreição, como é que nós seremos? Um irmão ficou viúvo, morreu, aí depois a viúva casou com outro irmão, aí a lei dizia que tinha que o outro irmão assumir, aí foi morreram 7 irmãos e ficou a viúva. Com quem ela vai viver na ressurreição? Aí Jesus disse: epa, baixa a bolinha. Na ressurreição, não nos damos em casamento, não é isso que Jesus diz? Não casamos e nem nos damos em casamento, mas seremos completos em Deus. Não nos damos em casamento e nem nós não nos casaremos. Ou seja, teremos sim um casamento com Cristo. A igreja do Senhor casada com o Senhor Jesus. E isso não vai ter contato físico, de prazer, de relacionamento. Não terá isso. Mas terá o casamento do Cordeiro com a noiva. E isso tranquiliza o nosso coração. Não sei se você é não casado e irá casar daqui a pouco tempo, 3, 2 anos, 1 mês, 2 meses, mas o que eu quero que você saiba com essa mensagem aqui é que você não é um peso para a Igreja Batista Zona Sul. Você que é não casado, você não é um peso nem para essa igreja, nem para nenhuma igreja, porque Jesus te ama. Porque o Senhor morreu por você. E se você for permanecer viúvo, não casado, solteiro, não tem problema algum. Mas que seja em santidade na presença do Senhor. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A minha oração é que você fique com o coração em paz, alegre, e que você entenda que o não casado pode ser uma bênção no serviço da igreja, porque ele tem mais tempo do que um casado. Eu estou falando e o tablet aqui está querendo conversar comigo. Fica quieto. Quero dar aqui alguns exemplos positivos e negativos de homens de Deus que foram solteiros e homens que foram casados. E você vê a diferença. O apóstolo Paulo, já falei, Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, a vida totalmente entregada à missão. Depois que se converteu, pregou o evangelho, plantou a igreja, discipulou pessoas, e Paulo era solteiro, e ele se sentia completo. Ana, a profetisa lá de Lucas capítulo 2, versos 36 e 37, era viúva, serviu a Deus no templo, noite e dia, em oração e em jejum. Jesus Cristo era solteiro. Aí você pode ver o Corrie ten Boom. Corrie ten Boom foi uma mulher que salvou muitos judeus da mão dos nazistas. Era uma missionária holandesa solteira. John Stott, um dos maiores pregadores, um dos maiores escritores da história do cristianismo, morreu em 2011. Homem de Deus, muitos de nós aqui já lemos livros de John Stott. John Stott era um pastor anglicano, solteiro. Quando ele acordou, eu vou procurar uma esposa, já tinha mais de 40 e poucos anos, não quis mais casar. E consagrou a vida dele a Deus, morreu ouvindo Messias de Handel. Morreu ouvindo Messias de Handel. Um homem consagrado a Deus. Mas também, queridos, nós temos alguns exemplos muito negativos. William Carey. William Carey foi o pai das missões modernas. Foi o homem que levou o evangelho para a Índia. Mas ele servia tanto, ele trabalhava tanto para a obra do Senhor, que ele abandonou a sua esposa. E ele tratava a sua esposa como louca, porque ela queria o tempo dela. Ela queria a cota dela do marido, mas ele o tratava como louca. Ninguém gosta de falar isso, ninguém quer tocar nessa ferida de William Carey, mas era um problema na vida dele.
E ele estava errado. George Whitefield, os reformados enchem um peito. George Whitefield, pregador reformado, era um grande pregador, aquela coisa toda. George Whitefield verbalizava que a sua esposa era um peso contra o seu ministério. Um grande pregador. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, um grande pregador, um grande avivalista, um grande escritor de grandes hinos, avançava no reino, na obra do Senhor, mas abandonava sua casa, ao ponto que a sua esposa não aguentou e o deixou. Eu lhe amo, aquela história, eu lhe amo tanto que não vou interferir na sua vida, siga no ministério que eu vou seguir com os meus filhos. Então, veja bem, a gente pode ter não casado que sirva na igreja e são bênçãos na igreja, como a gente pode ter casado que a gente acha que está tudo bem, mas a vida é uma desgraça. E aí a gente precisa balancear e ter muito cuidado no tratamento com os não casados. Agora, eu quero seguir para a segunda parte. Quais são os riscos dos não casados, os riscos que eles passam? Primeiro, eu falei que os não casados são uma bênção para a igreja de Jesus. Segundo, os não casados devem viver em santidade. Verso 9, Paulo frisa muito bem. Ele toca na tecla que o mundo não gosta de tocar nessa tecla. A igreja não gosta mais de tocar nessa tecla, porque parece que falar sobre vida pura, sobre santidade, hoje é pecado. A gente não pode falar desse assunto na igreja, porque está tudo normal, tudo light. E a gente não pode falar. Mas veja o que é que o apóstolo Paulo diz, e eu fico com o apóstolo Paulo. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo, do que viver abrasado. Veja bem, Deus fez o homem com desejo sexual. Deus fez a mulher com desejo sexual. Do mesmo jeito que Deus fez o homem e a mulher com desejo por comida, com desejo pelo descanso, pelo sono. E aí a gente pode usar essas coisas que Deus fez e Deus disse que era bom, a gente pode usar de maneira errada. Comida é bom, comer é maravilhoso, mas a gente pode ser um glutão, e isso é pecado. Dormir é bom, é necessário, descanso sabático é obrigatório, é bíblico. Por que Deus criou o sábado na lei? Porque os judeus eles não paravam de trabalhar, que eram escravos do Egito. E eles, quando saíram, que receberam a lei, eles não sabiam parar, porque eles eram escravos, trabalhavam todos os dias. E Deus disse, para! Um dia tem que parar. Mas a gente pode querer descansar demais e se tornar o quê? Um preguiçoso. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Do mesmo jeito é o sexo, que é bom e a gente pode usar de maneira errada e sermos um promíscuo, sermos uma promíscua. E Paulo sabe que nem todo homem, nem toda mulher consegue viver sob esse controle. Então, Paulo dá um conselho, não há outro caminho para você. Se você não consegue viver controlado nessa área, você precisa casar, é melhor casar. É isso que o texto diz, concordam comigo? Foi o que a gente leu aqui no verso 9, eu vou ler novamente. Mas se não conseguem controlar-se, devem o quê? Devem o quê, gente? Casar-se, pois é melhor casar-se do que viver ardendo de desejo. Paulo reconhece que viver sem sexo é um dom, e nem todo mundo tem o dom de viver sem sexo. Paulo tem tanta preocupação com isso, que quando ele escreve a carta dele para Timóteo, ele diz para as viúvas, lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem,
tenham filhos, administrem suas casas e não dê ao inimigo, a Satanás, nenhum motivo para maledicência. Paulo diz assim: olha, viúva, você é nova, tem desejo ainda, case, encontre um parceiro, case, busque isso, tenham filhos, para não dar margem para Satanás zombar de você e da igreja. Claro que para chegar num casamento, eu não sou nenhum menino, que eu sei que para chegar num casamento, demanda muita coisa, demanda você conhecer a família, você conhecer alguém, amar alguém, e aí essa relação vai crescendo, vai aumentando, mas nós não devemos usar a liberdade que a Bíblia nos dá para ter uma vida consagrada a Deus, para ter uma liberdade para o pecado. Porque tem muitas pessoas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa triste para vocês, um dado triste que tem acontecido no meio da igreja hoje. Eu sei que Deus vai me perdoar, então não importa a vida que eu tenho. Eu já sentei com pessoas, para aconselhar pessoas, que num momento de confissão e de ajuda, graças a Deus, pessoa restaurada, mas a pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o que eu lembro de parceiros que eu já tive, foi no mínimo, parceiros sexuais, no mínimo 30. No mínimo 30 parceiros sexuais. Meus irmãos, isso está na moda isso. Isso é normal no meio de muitos contextos. E muitas igrejas não podem tocar nesse assunto, porque você vai estar ferindo o ego dos crentes, machucando os crentes, confrontando os crentes. Que história é essa que não pode falar sobre isso? O apóstolo Paulo fala: haveremos, pois, de pecar porque a graça é mais abundante? Haveremos de nos entregar ao pecado? Paulo diz: de maneira nenhuma, em Romanos capítulo 6. De maneira nenhuma. Muitos não têm um par por diversas situações. Muitos não têm um companheiro por causa de doença familiar, e aí é a filha ou é o filho que resolveu cuidar do pai que está em estado vegetativo, ou da mãe, é alguém que passou por uma crise de saúde, é alguém que está hoje focada num concurso, num trabalho, é alguém que está precisando cuidar de um sobrinho, de um neto, de um irmão mais novo. São tantos os motivos, irmão, tantas as situações, mas o que a gente não pode é colocar um peso nas costas dessas pessoas. Porque seguir para um casamento, seguir para o caminho do casamento, e até o caminho do casamento, a gente tem que incentivar, e falar, e pregar, e repregar, e ensinar, e aconselhar, e sentar. A gente precisa ensinar que essas pessoas precisam ter uma dedicação à pureza. Falar sobre pureza sexual na sociedade que nós vivemos, que ensinam que viver em libertinagem é viver liberdade, porque a sociedade confunde libertinagem com liberdade. E muitos andam nesse caminho, já estão longe do Senhor há muito tempo, e o pior de tudo, dizem para os nossos jovens, das nossas igrejas, que isso é ser feliz. Muitas pessoas que têm uma vida promíscua, tem a cara de pau de dizer para os jovens da igreja: tu é um babaca, um besta, obediente à igreja, obediente ao teu líder de célula, obediente ao pastor, obediente aos teus pais, vai ser feliz. Pois eu sou feliz. As pessoas fazem isso, e os nossos jovens vão bebendo isso, e vão ouvindo isso, e vão tendo uma vida promíscua, muito novos, longe do Senhor e bagunçando com a vida espiritual deles, e os jovens estão perdidos, irmãos. Nós precisamos cuidar desse público. Por outro lado, nós não podemos dizer que só é feliz quem é casado. Tem muitos não casados que são felizes e não precisam que você arrume par para eles.
como tem casados que estão infelizes. Alguém na porta falou para mim assim, disse: pastor, eu pensei que o senhor ia citar aquele versículo, melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu disse: não está doido, não tem esse versículo na Bíblia não. Disse: não, é na Bíblia, é na Bíblia nordestinês minha, ele disse, brincando, né? Mas eu concordei com o que ele disse, é melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Tem pessoas que decidem, pelo menos por um momento, a se dedicar à obra missionária, e não quererem casar naquele momento, e depois querer casar. Eles são não casados para a glória de Deus, e pronto, Qual é o problema de um jovem querer, não, eu vou me dedicar 3 anos da minha vida para a obra missionária? Amém, irmãos? Nós deveríamos louvar a Deus por isso. E porque a gente fica empurrando um cramunhão que ninguém quer para uma menina boa? Se ela for sábia, aí ela puder dizer: pastor, esse daí não, sai de reto, Satanás. Mas se ela não tivesse sabedoria, ela vai entrar nessa história. E a gente vai bagunçar com a vida dessa menina. A mesma coisa é o inverso. Agora, se você não tem isso sob controle, a atitude mais legítima que você tem é casar. A cultura hipersensualizada que vivemos hoje diz: é feliz ser assim, viver de sexo em sexo, de parceiro em parceiro, isso é que é ser feliz. Viver uma vida marital sem querer casar, isso é ser feliz. Não, meus irmãos, isso não é ser feliz. Isso é ter uma vida promíscua. Paulo é mais duro lá em Tessalonicenses. Ele diz que o nome disso é prostituição. Por isso que o crente não casado, assim como um crente casado, devem ter uma vida santa. Uma vida santa, não uma vida ímpia. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Mas não está dizendo que qualquer companhia é uma boa companhia para quem está só. É isso que a Bíblia diz? De forma nenhuma. Não é bom que o homem esteja só, mas não é qualquer companhia que é bom para completar aquele que está só. Não é qualquer um mesmo não, irmão. Você tem que ser seletivo mesmo. Porque é alguém para a vida inteira. Eu tenho dito aqui na igreja, ao longo desses 17 anos que eu estou aqui, que nós temos 2 decisões importantíssimas na nossa vida. A primeira é entregar nossa vida a Jesus. E a segunda é qual? Com quem você vai casar. A segunda decisão mais importante da sua vida é com quem você vai casar. Mas deixa eu falar para os outros, para os casados. Eu entendo a sua boa intenção. Muitas vezes a gente tem boa intenção e a gente quer dar uma de cupido com os amigos. Eu não estou querendo que você perca essa boa intenção. Pelo contrário, eu quero que você continue com ela. Mas o que eu quero trazer para você é que você não trate o solteiro, o agamós, o não casado, como um incompleto, porque ele não é um incompleto. Eles são completos em Cristo. Ah, pastor, eu sou um agamós, eu sou um não casado. Como é que eu vou lidar com a solidão? A maior resposta que a Bíblia dá para a solidão é o casamento. Mas nem todos vão encontrar um parceiro. Como é, pastor, que eu posso vencer a solidão? Você pode vencer a solidão com fé, com oração, com a igreja de Jesus, com amigos de fé, com amigos sinceros, com amizades espirituais, com propósito, com famílias que possam lhe abraçar, você como um agamós, você como um não casado, famílias que possam lhe abraçar
para que você não se sinta como um solitário, mas que você faça parte da comunidade e que você entenda que você é amado naquela comunidade. Veja bem, Jesus não era casado, mas Jesus não era solitário. Jesus, quando foi para o Getsemane, antes da sua crucificação, ele tinha 12 discípulos, um traiu, mas ele tinha 3 amigos mais chegados. E os 3 foram com ele para o Getsemane. Tá certo, dormiram, né? Jesus estava lá orando, suando sangue, e os 3 estavam dormindo. E fica um acusando o outro. Tu nem dormir, nem acordasse, e o outro também, rapaz. Tá? Jesus ali sofrendo, e tudo aí. Mas os 3 estavam lá com ele. Os 3 estavam lá com ele. O apóstolo Paulo era solteiro, mas Paulo andava com Silas, andava com Barnabé, Barnabé confrontava Paulo, Barnabé pôs o dedo na cara de Paulo algumas vezes. Paulo brigou com Pedro em algumas vezes, mas era amigo de Pedro. Paulo era amigo de Marcos. Jesus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento. Mas o fato de eu ser casado não me torna superior a quem não é casado. E o fato de Paulo ter dito que eu queria que vocês fossem como eu sou, também não torna o não casado superior ao casado. No time de Deus, não tem nenhum maior do que o outro. Todos são do mesmo tamanho debaixo da cruz de Jesus. E aí nós precisamos acalmar o nosso coração, parar de colocar pressão, ter mais zelo com esse público, incentivar quando a gente vê que o negócio é bom, mas a gente tem que ter cuidado para que eles também não entrem numa enrascada. E aí, para recapitular, eu quero trazer para vocês algumas palavras que eu recebi e que eu queria compartilhar com a igreja sobre os não casados. Não ser casado não é pecado. Não torna você incompleto. Não ser casado não torna ninguém inferior a quem é casado. E aqui um conselho forte. Nós precisamos tirar o peso das costas dos não casados. Ninguém deve sentir menor ou incompleto na igreja do Senhor porque está solteiro, porque está viúvo, porque está divorciado. Deus não mede o seu valor pelo seu estado civil, mas pela sua entrega e fidelidade a Ele. Então, você que não é casado, sirva, se envolva com a igreja, seja líder, dê aula, aproveite. Eu fiquei tão feliz quando o pastor Paulo trouxe para mim que uma das supervisoras da nossa rede de célula é uma menina não casada. É supervisora de rede. Tem um grupo de células que estão debaixo da autoridade dela. Amém, irmãos? Amém por isso? Por que a gente força a barra e tem que ser só casado? Não tem que ser só casado. Nós precisamos dar responsabilidade a essa turma e trazer essa turma para perto de nós para servir para a honra e glória do Senhor. Para fechar um testemunho aqui, estamos com um irmão que a gente orou hoje aqui por ele, que está com câncer no rim e teve que tirar um rim. Uma filha mora em Portugal, outra filha mora no Maranhão. E ele é separado. Ele não tem ninguém aqui em Natal. Os amigos dele aqui de Natal é a nossa igreja, é a célula. Mas a empresa que ele trabalha, ele é um bom engenheiro, um excelente engenheiro, e ele trabalha num hotel aqui em Natal. O hotel disse, quando você sair da cirurgia, você vai vir para um quarto do hotel e nós vamos disponibilizar para você um acompanhante para cuidar de você, de manhã e de noite, e você vai ficar internado o tempo que for necessário, internado não, hospedado o tempo que for necessário aqui no hotel até a sua recuperação. Isso é uma atitude cristã, irmãos, que muitos crentes
não teriam coragem de fazer. Mas graças a Deus que também a célula desse irmão cuidou dele, tanto numa outra cirurgia que ele fez há alguns anos, 2 anos atrás, quanto está cuidando agora. Ele está no hotel, mas a célula já estava lá. Essa semana eu vou fazer uma visita a ele. A célula vai estar cuidando dele também. O que eu estou querendo dizer para você é que a gente precisa cuidar também desse público. Eles precisam se sentir participantes das nossas vidas, da nossa igreja, da nossa casa. De repente você, num domingo, quando sai daqui, você sai com a sua família abraçada, um calor humano, um cheiro de comida, comida da avó, comida da mãe. Num domingo à tarde você quer comer e ficar ali com a família, e que isso é maravilhoso, isso é bom demais. Mas faz um teste. Convida um solteiro da igreja. Convida uma viúva da igreja, ou um viúvo, para passar um domingo contigo, para comer na tua casa, para que ele se sinta parte da tua família também, da tua igreja, e para que ele saiba que é amado por todos nós. Amém? Que a gente possa mudar de atitude nessa área. Ok, gente? Eu disse a vocês que a mensagem seria difícil de pregar. Espero que tenha sido boa de digerir. Vamos orar. Curva sua cabeça. Senhor, ajuda-nos a compreender que a nossa identidade, o nosso valor não estão em nosso estado civil, mas no Senhor. Que cada solteiro, viúvo ou não casado seja fortalecido e cheio do Teu amor e do Teu Espírito. Que eles possam viver com alegria, com propósito, sabendo que em Cristo nós somos completos. E também, Pai, que eles saibam e que eles saiam daqui felizes, sabendo que tem uma igreja que os ama, que tem pastores que os amam, que tem líderes que os amam, tem famílias que os amam. E que eles possam, assim como a gente falou aqui, servir ao Senhor, à igreja do Senhor. Mas não só isso, que eles entendam que também, em não sendo casados, eles precisam ter uma vida santa, consagrada ao Senhor, para a honra e glória do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.